Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar em pé, vamos começar mais um culto de adoração ao nosso Deus. Mais um dia que estamos aqui na casa do nosso Senhor. Vou começar fazendo uma oração. Senhor Deus maravilhoso, obrigada, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, para entregar a nossa adoração. Que o Senhor possa receber, Senhor, a nossa adoração como cheiro suave, que o Senhor possa se agradar, ó Pai, e que o Senhor venha, enche esse lugar com a tua glória, enche-nos do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar louvando o hino do cantor cristão, Pão da Vida 142.
glória e louvor. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E é isso que nós vamos cantar agora. Vamos declarar: Ele é o único digno de receber toda a honra e todo o louvor. Ele é santo. Amém?
Deus enviou o seu único filho para poder nos salvar. Então, sim, existe um plano perfeito. E esse plano é Jesus, amém? É esse que nós vamos cantar agora. Jesus, o plano perfeito.
Irmãos, boa noite, a paz do Senhor a todos, né? Nós estamos melhor. Nós estamos felizes de reencontrar alguns irmãos que normalmente no domingo a gente vê, né? E hoje nós estamos sentindo a falta de muitos outros que ainda estão em viagem. Tá? Mês de janeiro, final do ano, mês de janeiro, geralmente é assim. Mas nós queremos valorizar a tua presença, tá bom? Mostrar a nossa alegria pela tua presença. E Deus sempre tem uma mensagem para os nossos corações. Eu quero fazer uma oração nesse momento por aqueles que não puderam estar conosco. Alguns estão cuidando de enfermos da sua família. São vários pedidos, né, que temos recebido. Que Deus esteja abençoando a cada um. Eu quero orar nesse momento. Soberano Deus, nós somos gratos por esse dia que tens concedido a cada um de nós. Como diz a tua palavra, nós podemos deitar, dormir e levantar, acordar, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas. Nós queremos agradecer a Deus pelo ar que nós respiramos. Queremos agradecer a Deus pelo nosso alimento, pela nossa vestimenta, pela nossa habitação e muito mais, ó Deus, pela salvação em Cristo, porque a graça redentora nos alcançou, o favor imerecido, porque nada merecíamos e nem merecemos, mas é pelo teu grande amor e misericórdia. Eu quero, ó Deus, agradecer pela presença de cada um nesta noite. Tem nos conduzido para a tua casa de oração. Se aqui pudermos hoje chegar, porque o Senhor nos conduziu, o Senhor nos protegeu, o Senhor nos trouxe para esse lugar, que é o melhor lugar para nós estarmos, Senhor. Eu quero pedir a Deus por aqueles que hoje não estão conosco, talvez em viagem, talvez por algum outro problema, um outro motivo. Queremos pedir a Deus que cada um deles seja alcançado pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor. E sintam também a alegria da tua presença na vida de cada um deles, Senhor. Quero pedir pelos enfermos, são vários, ó Deus, que temos recebido aqui da tua igreja, os nomes de outros que nos conhecem também. Nós queremos colocar, ó Deus, todas essas vidas diante do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa alcançar cada um com a cura, com o alívio, com a restauração. Nós cremos, ó Deus. E nós, ó Deus, pedimos por todos os demais que têm dificuldades diversas, para que tu possas vir ao auxílio de cada um deles. Nós pedimos, ó Deus, a direção para esse culto, para que suba como cheiro suave até o teu altar. Porque aqui estamos, ó Deus, para adorarmos a Ti, para celebrar esse culto que é devido somente ao Senhor. Nosso encontro aqui tem esse propósito maior e mais importante, de nós louvarmos ao Senhor, de nós exaltarmos ao Senhor, de glorificarmos ao Senhor. Ó Deus, conduz com o Espírito Santo, para que, ó Deus, nós possamos sair daqui já preparados para uma nova semana, uma semana que contará com provações, com dificuldades, mas, ó Deus, preparado pelo Senhor. Nós, ó Deus, em tudo encontraremos a vitória, em nome de Jesus, é que nós oramos. Amém. Irmão, nós vamos passar agora na celebração da ceia do Senhor, e hoje eu vou fazer diferente. Nós vamos deixar os avisos para depois da mensagem, tá? Então logo termine a mensagem, eu vou subir, fazer a última saudação, fazer os avisos. Após a celebração da ceia, nós estaremos também dando a oportunidade para
em Lucas, no capítulo 22. E hoje, como nós temos menos pessoas, menos irmãos presentes, vou pedir para a irmã Elza nos ajudar na entrega, ou irmão José Nilton, se puder nos ajudar. Acho que nós temos uma bandeja também. A irmã Elza e também o irmão José Nilton, tá? Vai nos ajudar. A irmã Elza vai entregar os carros, o irmão José Nilton vai entregar os pães. Mas logo após a leitura, nós estaremos orando. Lucas, no capítulo 22, eu vou pedir aos irmãos que puderem, para se colocarem em pé, para que nós façamos esta leitura. Logo em seguida, a irmã Elza poderá orar ao Senhor. Lucas 22, a partir do verso 15, diz assim: E disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão. Pois vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, havendo recebido o cálice, e tendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que, desde agora, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu, dizendo: Isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por ter nos dado, ó Pai, a oportunidade, Senhor, de estar neste momento, ó Deus, te agradecendo, ó Pai, por ter dado Jesus Cristo, teu único Filho, Pai, para estar vindo ao mundo e salvar a humanidade, Senhor. E nós estamos aqui, ó Deus, em agradecimento, ó Pai, ao Senhor, nesta cerimonial, ó Pai, que está acontecendo agora, Pai. Nós te agradecemos porque, se não fosse, ó Deus, o teu Filho Jesus Cristo ter vindo ao mundo, ó Pai, nós não estaríamos aqui neste momento, ó Deus. Por isso, nós te agradecemos, ó Pai, e entregamos nas tuas mãos as nossas vidas, Senhor Deus, para que neste momento nós possamos, ó Pai, estarmos aqui, ó Deus, participando dessa cerimônia, Senhor. Muito obrigada, Pai. Nós te agradecemos por todos que estão aqui, que puderam estar aqui hoje, Senhor. Aqueles outros que estão viajando, Senhor. Aqueles outros que não puderam, Deus, motivo de dificuldade. Nós colocamos nas tuas mãos e entregamos, ó Pai, para que o Senhor possa estar sustentando a cada vida, Senhor. Nos ajude, ó Pai, a estarmos, ó Pai, cada dia da nossa vida em agradecimento ao Senhor por tudo que o Senhor fez pelas nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. E nós temos aqui esses elementos que apenas estão simbolizando: o pão simboliza o corpo de Cristo, o cálice simboliza o seu sangue, que foi derramado no nosso lugar, o seu corpo foi entregue no nosso lugar, ali na cruz. E nós temos a celebração da ceia do Senhor como uma ordenança que Ele deixou para nós a praticarmos até que Ele volte. Temos outra ordenança que é o batismo, logo após a conversão, nós nos batizamos simbolizando morte para o mundo e vida para Cristo. Fazemos uma vez só por convicção, uma necessidade de redenção. Mas na ceia do Senhor assim nos ordena que nós a celebremos até que Ele volte. Então nós vamos nesse momento entregar os dois elementos para os irmãos.
Amém. Agora os caras serão recolhidos. Obrigado, nosso irmão Felipe. Quando os caras são recolhidos, pedir aos irmãos do louvor que podem preparar. E aí, enquanto nós cantamos esse outro hino, continuando esse louvor ao nosso Deus, quem veio preparado com dízimos, ofertas, poderá colocar aqui na frente do Deus ao altar.
Paz seja convosco, irmãos. Mais uma vez estamos reunidos na casa do Senhor para louvar o Senhor, ouvir mais um pouco da palavra do Senhor. Quase que eu não chego. Eu vim direto do trabalho de uma cerimônia ali em Mariporã, atrasou um pouco a cerimônia, eu cheguei bem pertinho do momento, mas graças a Deus foi possível chegar a tempo. Irmãos, hoje nós estamos em culto de ceia, onde mais uma vez nós participamos, partilhamos o que representa o corpo de Cristo em nós, o que representa o sangue de Cristo que foi derramado por nós. E eu queria rapidamente refletir com os irmãos em algo que eu julgo ser extremamente importante para nós pensarmos, isso inclusive importante seja pensado em um dia como o de hoje, um dia onde nós celebramos o sacrifício de Cristo. E entre tantas características, meus irmãos, do ministério de Jesus, há uma que eu considero incrivelmente fascinante. São tantas as características que Jesus desenvolveu no seu ministério, mas há uma que ela é fascinante. E essa característica é a capacidade de atrair para si os pecadores. Quando nós lemos os textos, quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos o quanto Jesus constantemente estava rodeado de pecadores. Jesus era constantemente rodeado de prostituta, coletores de impostos corruptos, doentes marginalizados, chefes do exército opressor, assim como líderes religiosos hipócritas e toda sorte de gente excluída. Todos sentiam uma profunda e irresistível atração por Jesus. Jesus tinha uma incrível facilidade de colocar ao seu redor pecadores. E a nossa pergunta é: o que havia em Jesus que tornava ele tão atraente aos pecadores? O que havia em Jesus que fazia com que onde ele estava, ele estivesse rodeado de pecadores? Qual era esse poder que Jesus tinha de deixar as pessoas à vontade na presença dele, e isso consciente de seus pecados? As pessoas estavam constantemente rodeando Jesus e elas estavam conscientes de seus pecados e elas estavam à vontade. Essa é uma característica fácil de encontrar e de ver em Jesus. E claro que tudo que nós vemos em Jesus, nós fazemos o quê? Como ele é o nosso exemplo, nós somos reflexo dele, então o que nós fazemos? Nós trazemos isso para nós. Ou como cristãos, ou como igreja. E a pergunta é: e a igreja? Nós como igreja temos sido esse lugar atraente aos pecadores? Esse lugar onde as pessoas permanecem à vontade, que tornam as pessoas conscientes de seus pecados, que fazem as pessoas se sentirem e perceberem o quanto são necessárias do perdão e do amor de Deus. A igreja em nós estamos sendo esse lugar e pessoas que agem da mesma forma que Cristo. Nós estamos atraindo o pecador para próximo de nós. Nós estamos traindo o pecador aqui para esse lugar. Será que nós como igreja estamos aceitando o pecador? O diferente, o desajustado, o de direita, o de esquerda, o que concorda com os nossos pensamentos e aqueles que discordam dos nossos pensamentos? Estaria a igreja preparada para receber as pessoas que não se enquadram dentro daquilo que a igreja acredita que as pessoas devam ser? A igreja deve ser um lugar onde as pessoas, elas estão ali para ter os seus pecados perdoados por Deus e a sua vida transformada. Mas a igreja é um lugar de pecadores. A igreja é um lugar para receber pecadores, para receber pessoas que carecem de Jesus. Jesus dizia que ele veio para os sãos e não para os pecadores. É isso? Ele veio para os sãos? Não.
Ele veio para os pecadores, ele veio para os doentes. E a igreja que ele instituiu e deixou aqui para que pudesse representar quem ele é, precisa seguir da mesma forma. Ou estaríamos nós, como igrejas, nos tornando cada vez mais um clube de salvos? Um clube de pessoas que são parecidas, que pessoas que são santas, que louvam a Deus e que não têm pecados. Um clube de pessoas que precisa de uma carteirinha para ser aceito nesse lugar. Uma carteirinha que diz o que você pode e não pode fazer, uma carteirinha que diz como você pode e não pode se vestir, que nesse lugar um homem não pode inicialmente entrar vestido de mulher, que inicialmente uma pessoa ela não pode entrar totalmente tatuada, ou que ela não pode entrar aqui pensando totalmente diferente do que nós pregamos. Um ateu pode entrar aqui e se sentir à vontade nesse lugar? A igreja é um lugar para receber e tratar de pecadores. Estaríamos nós, como igreja, nos tornando um ambiente motivacional? Estaríamos nós nos tornando um ambiente onde nós falamos do amor de Deus, do quanto Deus está aqui para realizar os nossos sonhos e os nossos desejos do nosso coração, para nos tornarmos pessoas de sucesso. A gente vê algumas igrejas na TV que tem o culto do sucesso, as chaves para o sucesso, e no começo de ano nós vemos muitas campanhas que é 12 dias de culto ou de oração, ou de para 12 anos de bênçãos, e tantas campanhas que promete que aquilo que está no nosso coração vai ser aceito e cumprido pelo Senhor. Locais em que colocam, momentos em que coloca Deus na parede e fala a você, trate de cumprir com aquilo que você me prometeu, ou trate de cumprir com aquilo que está no meu coração. E parece que nós somos os senhores do Deus servo. Vou repetir, parece que nós somos os senhores de um Deus que é o nosso servo. Porque nós, muitas vezes, acabamos vindo na igreja pensando mais em nós do que em Deus. Porque se nós vemos a igreja entendendo o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos aqui para receber, assim como hoje, uma linda representação do sacrifício de Jesus, receber o perdão de Cristo pelos nossos pecados. Houve um momento, e talvez um dos momentos mais belos do texto bíblico, em que trazem uma mulher adúltera diante de Jesus e colocam diante dele e falam, ó, pegamos essa mulher adúltera, pecando, e aí, vamos apedrejá-la? O que nós vamos fazer? E acho que uma das frases mais lindas que pode ser dita. Por que uma das frases mais lindas? Porque, irmãos, essa frase de Jesus, não tem como ela não fazer a gente olhar para nós. É impossível ouvir essa frase, ou imaginar esse momento, sem perceber que as pessoas só podiam vivenciar esse momento olhando para elas. E às vezes nós precisamos de uma autoanálise, olhar para dentro de nós e falar, quem eu sou? Será que eu sou um santo, salvo pelo Senhor? Sim, nós estamos caminhando para isso, nós estamos nos transformando dia após dia, mas não deixamos de ser pecadores que carecemos da misericórdia e da graça de Deus. A misericórdia porque Ele poderia imputar sobre nós a morte, e não, Ele não imputa sobre nós a morte. A graça porque Ele nos dá aquilo que nós não merecemos, nós não merecíamos a salvação, então a graça dEle é colocada sobre nós, nós não merecíamos o seu sacrifício, e Ele foi colocado diante de nós. E Jesus simplesmente diz para aquelas pessoas que ali estão, fala, bom, tudo bem. Jesus disse mais ou menos assim, fiquem à vontade, peguem as pedras e apedrejam, mas joguem com força, mas tem um detalhe, aquele que não tiver pecado, atire a primeira. Meus irmãos, isso dá até um arrepio de pensar no quanto isso é profundo, porque era impossível que as pessoas que estivessem ali, elas não olhassem para si e falassem, aí complicou, aí ficou difícil. E o que acontece? Ninguém atira pedra, porque aquela mulher, que era uma pecadora, que foi pega em pecado, estava rodeado de pecadores. E a igreja é esse ambiente. A igreja é um ambiente de pessoas caminhando para a transformação, mas somos pecadores, falhos. Falhamos,
meus irmãos. Ricardo Barbosa escreveu uma frase e ele diz assim: muitos hoje vão à igreja não por causa do seu pecado e sua vergonha, mas pela necessidade de alcançar uma graça ou um favor de Deus, resolver algum problema pessoal ou familiar. Ele continua dizendo: não vejo nada de errado nisso. Nós buscamos em Deus os nossos sonhos, nós buscamos em Deus as nossas conquistas, que Deus nos auxilie nos nossos desafios. Tudo isso faz parte do que é o Evangelho e das bênçãos do Senhor, porque o texto diz: como pode um filho pedir ao seu pai pão e o seu pai dar pedra? Não, o filho já sabe que o pai o ama e o pai o quer abençoar. Então nós já temos a bênção do Senhor, nós já temos a certeza de que o Senhor nos ama e que cuida de nós. Podemos até buscar, mas sem exagero, buscar pelos nossos sonhos, buscar pelos nossos desafios, pelas nossas conquistas. Sim, buscar e colocar todas as nossas desejos diante do Senhor. Sim, sim. Mas os nossos desejos e os nossos sonhos não podem ser maior do que a compreensão da nossa necessidade de misericórdia e graça do Senhor. Porque senão o foco não é mais Ele, o foco somos nós. E isso é um perigo. Eu costumo sempre dizer, e eu gosto de pensar assim, que Deus nos ama e fala para nós do seu amor, e fala de tudo que Ele tem para nós, mas o foco maior tem que ser Ele, porque nós somos tendenciosos, meus irmãos, a pensar em nós. Já no Éden, Adão e Eva, influenciados pela serpente, pensaram em si, e o pecado original foi colocado no coração do homem, porque o homem olhou para si. O homem deixou de olhar para Deus. Ele é santo, Ele sabe de tudo. Não, ele olhou para si: opa, eu também posso ser como Ele, conhecer do bem e do mal, eu também posso ser grande, eu também posso ser poderoso, eu também posso realizar e fazer acontecer. O homem olhou para si, e por olhar para si, ele pecou. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado em tudo que nós fazemos e com o motivo pelo qual nós vemos a igreja. E ele segue dizendo, Ricardo Barbosa continua dizendo: não vejo nada de errado nisso. Acontece que, à medida que não somos mais atraídos por causa do nosso pecado, vamos perdendo de vista a natureza do verdadeiro amor de Deus. Infelizmente, como igreja, irmãos, e eu parto de mim, nós não temos sido um lugar que atrai pecadores. Infelizmente. Muito pelo contrário, muitas vezes a igreja ou nós acabamos espantando os pecadores, porque nós mostramos que aqui é um lugar de santos, aqui é um lugar de pessoas redimidas pelo Senhor, e dá a entender de que aqui não tem pecadores, aqui só tem pessoas perfeitas. E não é. Somos pessoas em busca de receber o perdão de Deus, sermos transformados pelo Senhor, mas somos pecadores falhos. E quando o pecador entra aqui, nós temos que tomar cuidado para não olhar ele como um pecador, porque a gente está no mesmo barco, a caminho da transformação, mas nós estamos no mesmo barco. E às vezes, quando nós não espantamos o pecador, aquele que não conhece a Cristo, aquele que está em pecado, nós acabamos inserindo esse pecador com motivações equivocadas do que verdadeiramente é o Evangelho. Hoje nós vemos muitos famosos, pessoas da mídia, que se declaram cristãs. Esse dia eu estava vendo que a Ludmilla, que é uma cantora de funk, pop, enfim, ela criou uma célula de adoração na casa dela. E na casa dela ela criou uma célula de adoração, e eu vi até um vídeo onde eles adoravam, levantavam as mãos, glorificavam a Deus, pessoas de todos os gêneros, que hoje são dezenas, de todos os gêneros ali, inclusive ela faz parte de um desses gêneros, louvando. E de repente ela fala que ali na casa dela o ambiente começou a ficar pequeno, e então ela está em um espaço que agora não é mais uma célula, é um ambiente onde se reúnem para louvar e adorar a Deus. Quando nós não expulsamos o pecador, nós abraçamos esse pecador, inserimos ele
de uma forma equivocada do que verdadeiramente é o Evangelho. E aí as pessoas são inseridas nesse Evangelho que nós temos que tomar cuidado em não ver o Evangelho como um bom conselho. Guardem isso. Evangelho não é bom conselho. Não. Evangelho é boa nova. É diferente de bom conselho, porque um conselho é simplesmente uma instrução de algo que você pode fazer. O conselho é o seguinte: quando você passar por essa porta, você vai se vestir assim, você vai andar assim, você vai cumprimentar todo mundo com a paz de Deus, com a paz do Senhor, enfim, você vai se portar de uma forma e você vai agir assim, assim, assim. Isso é bom conselho. Regras, façam assim. A boa nova é uma boa notícia. A notícia é de algo que vai acontecer. Geralmente a notícia é de algo que aconteceu. A notícia é de algo que já aconteceu. A notícia principal do Evangelho é a morte e o sacrifício de Cristo como remissão dos nossos pecados. E quando as pessoas são colocadas diante da morte e do sacrifício dessa boa notícia, elas entram nesse processo de transformação. São pecadoras, mas elas são inseridas nesse processo de transformação. Nós somos convidados a um desnudamento da alma e coração, mas sim nós somos convidados a preservar os nossos pecados, a nos colocar como intocáveis os nossos segredos. Quando nós colocamos nesse ambiente que é de santos, de pessoas perfeitas, nós não afloramos e nós não colocamos diante do Senhor e diante dos irmãos os nossos pecados, as nossas falhas, para que nesse ambiente eu possa ser quem eu sou, para que o Senhor possa me transformar. Ao contrário, nós preferimos manter os nossos pecados e as nossas falhas e esconder a nossa vergonha. Agora a pergunta é, e aí eu caminho para o cerne dessa reflexão: o que? Ok, Eliseu, nós já entendemos que a igreja, em muitos momentos, ela não tem sido esse ambiente que acolhe o pecador, esse ambiente que atrai o pecador como Cristo fazia. Quando atrai, muitas vezes não coloca para ele o que realmente é o Evangelho de Cristo, e a confusão nessa compreensão. Tá, eu já entendi. Agora, o que tornaria a igreja uma comunidade de povo de Deus mais atraente ao pecador? O que nos tornaria mais atraente ao pecador que não encontra esse lugar, ao pecador que está na universidade? E quando eu falo pecador, aquele que não conhece a Cristo, aquele que se vê no pecado, sem o processo de transformação que nós enfrentamos aqui. Como nós podemos experimentar juntos o poder perdoador da graça de Cristo? E aí onde eu peço para os irmãos abrirem o texto bíblico, em 1 Pedro 4, pois aqui o apóstolo Pedro, ele nos traz uma resposta. O apóstolo Pedro, ele traz uma recomendação que parece fundamental para que nós possamos nos transformar numa igreja atraente aos pecadores. E a sua recomendação, 1 Pedro 4,8, é a seguinte: sobretudo, ou algumas versões, acima de tudo, amem-se verdadeiramente ou sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Ou outras versões, acima de tudo, porém, tende um amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecado. Olha que interessante esse texto, irmãos. O apóstolo Pedro, ele recomenda a relação afetuosa entre nós, entre os irmãos, entre a comunidade de fé. Ele coloca a relação afetuosa como um elemento fundamental para que o pecado seja coberto e apagado.
O relacionamento entre nós, o relacionamento é afetuoso e sincero. A minha versão diz sincero, verdadeiro, entre uns para com os outros, é capaz de cobrir os pecados, de apagar os pecados. Agora, em que sentido o amor intenso de uns para com os outros cobre os pecados? Como assim? Teria o nosso amor uns pelos outros um poder expiatório dos pecados? Teria o amor um para com os outros um poder redentor? Porque ele diz que o amor uns para com os outros tem o poder de cobrir uma multidão de pecados. E ele coloca aqui, sobretudo, acima de tudo, acima de muitas coisas que vocês imaginem ser o ideal a se fazer para que as pessoas encontrem ao Cristo e tenham seus pecados transformados, acima de uma liturgia, de habitar um lugar, acima de louvar a Deus, acima de tantas coisas, porque ele fala, sobretudo, acima de tudo, o amor afetuoso entre nós tem a capacidade de cobrir e de perdoar os pecados. Aqui Pedro não está falando de um tipo de amor que fecha os olhos para o pecado. Pedro não está falando de um tipo de amor que encobre o pecado ou que ignora o pecado do pecador. Pedro não está falando de nós reconhecemos que uma pessoa chega até esse lugar ou se aproxima de nós e nós damos o tapinha nas costas e falamos, não, tudo bem esses pecados que você está comentando. Tudo bem o fato de você ser uma pessoa injusta, corrupta, violenta no seu lar, com a sua esposa, com seus filhos. Tudo bem se você ser injusto no seu trabalho, com seus funcionários. Tudo bem, não é isso. Não é uma aceitação do pecado. Não é aceitar o pecado ou encobrir o pecado diante desse pensamento. Mas é lidar com ele da forma adequada. O amor de Jesus, que atraiu o pecador, nunca ignorava o pecado dos pecadores. Nunca ignorava. Jesus nunca ignorava o pecado dos pecadores. Mas Jesus, ele nunca falava com um tom acusador. Jesus nunca apontava o dedo na cara de ninguém, colocando o pecado das pessoas na cara deles. Você é um pecador. Jesus não fazia isso com as pessoas que se aproximavam dele. Jesus olhava com compaixão e com amor. Porque é o amor afetuoso para uns com os outros e com o pecador que é capaz de cobrir a multidão de pecados. A presença de Jesus criava um ambiente, uma atmosfera de amor tão intenso que o pecado era percebido pelo próprio pecador. O amor de Jesus era tão grande que quando o pecador se aproximava dele, o pecador se prostrava. Ou o pecador o seguia, porque percebia que o amor dele era tão grande que o fazia reconhecer os seus pecados. Nós encontramos constantemente referências bíblicas demonstrando o amor de Jesus para com o pecador. Quando Jesus conversou com o jovem rico, Jesus sondou o seu coração e percebeu que para que ele pudesse seguir a Jesus, ele precisaria amar a Jesus acima de todas as coisas. Isso não seria possível porque Jesus entendeu que o amor dele estava no dinheiro e nos seus bens. Por isso Jesus fez uma proposta, meus irmãos, muito difícil para esse jovem. Quando ele disse que ele deveria vender tudo o que tinha e dar aos pobres. Mas prestem bastante atenção. Jesus não simplesmente disse, vende tudo o que você tem e dá aos pobres. Esse é o segredo. Antes de Jesus dizer isso, o texto diz, e Jesus olhando, ou fitando-os nos olhos, o que ele fez? O amou e disse. Jesus sabia o que ia pedir para esse jovem pecador, para esse jovem que estava colocando seu coração nos seus bens. Ele sabia o que ia pedir e sabia o quanto era difícil. Então, antes de Jesus dizer, você está em pecado, você está cometendo o pecado porque o seu coração não está em mim, não está em Deus. Antes disso, o texto diz que Jesus olhou nos olhos e ele o amou.
Ele olhou com um olhar afetuoso e o aceitou e o acolheu e disse: vende tudo o que você tem, dá aos pobres, então me siga. Ou seja, me ame acima de tudo. Antes de dizer qualquer coisa, Jesus o amou. E quando nós pensamos ou lembramos aquele momento em que Pedro, depois de dizer que estaria com Jesus, Jesus, onde você for, o que você passar, eu vou estar contigo. E de repente, quando Pedro vê Jesus sofrendo, o que Pedro faz? Segue a Jesus e sofre e apanha ao lado de Jesus e é crucificado com Jesus? Não. Ele nega ao Jesus que ele disse que seguiria. Ele nega ao Jesus que estaria com ele em todas as situações. Ele nega por 3 vezes. E é belo, meus irmãos. É belo. Porque o texto bíblico diz que após negar 3 vezes, o que aconteceu? Jesus olhou para Pedro e falou assim: está vendo, seu pecador? Eu falei que você ia negar. Agora se afasta de mim, eu não quero mais saber de você perto de mim, some. Foi isso que Jesus falou? Não. Porque Jesus, ele não recrimina o pecador. Jesus, ele mostra, ele deixa claro o pecado através do seu amor. O texto diz que, então voltando-se o Senhor para Pedro, ou seja, olhando para ele, voltando-se para ele, o que ele fez? Mais uma vez o texto usa, fitou-o nos olhos, olhou nos olhos de Pedro. Oh, meus irmãos, esse olhar de Jesus, conhecendo o Cristo que nós conhecemos no texto bíblico, com certeza não era um olhar desse que eu disse, está vendo, eu te avisei. Não, era um olhar de amor. Era um olhar de, sim, você é um pecador, mas eu te aceito, porque é em mim que você vai ser transformado. Não foi uma censura, não foi uma reprovação, foi um amor de ternura, foi um olhar de ternura, um olhar de carinho, que levou o arrogante Pedro, o prepotente Pedro, a chorar amargamente. O olhar de Jesus, o amor de Jesus, só o amor de Jesus e o olhar de Jesus fez Pedro reconhecer o seu pecado. Nada, meus irmãos, nada é mais forte do que o amor. Nada é mais forte do que o amor para demonstrar ao pecador que ele está em pecado e que ele precisa da misericórdia de Jesus. Jesus agia assim e nós como igreja precisamos agir da mesma forma. Esse Cristo amoroso é o Cristo que olha para os seus discípulos ou para aquele que o seguia e diz assim: vinde a mim. Imagina Jesus fitando todos nós, ou fitando aqueles que estavam ao seu redor nos olhos e dizendo: vinde a mim. Não alguns, mas todos que estão cansados e sobrecarregados, que o meu amor por vocês vai aliviar, que eu os aliviarei. Esse amor é o que fazia com que as pessoas procurassem a Jesus. As pessoas tinham seus pecados desnudados diante de Jesus e elas não se afastavam, elas permaneciam ali. Infelizmente, as pessoas têm se afastado da igreja muitas vezes porque a igreja, ela não tem amado o pecador, ela tem apontado o pecado do pecador e dizendo que ele não pode ser daquela forma, e muitas vezes através do nosso olhar, da nossa forma de ser, às vezes rude, nós mostramos como se nós fôssemos um grupo de santos que não pode aceitar pessoas que pensam diferente. E é aí, infelizmente, nós somos responsáveis por esses clãs, por esses pequenos grupos das igrejas inclusivas. Em partes nós somos responsáveis, porque nós não aceitamos o pecador, nós não aceitamos o homossexual, a lésbica, nós não aceitamos aquele que pensa diferente de nós. E não é aceitar e dizer fique como você está, mas é dar tempo ao tempo para que o Senhor haja com transformação. Quantas vezes eu presenciei isso? Há tantos tempos nas igrejas que passei, às vezes tinha um jovem que entrava com boné, igrejas antigamente, muitas coisas têm mudado, mas mais tradicional, e aí já vinha os irmãos falando, não, porque você não pode entrar aqui de boné, porque você não pode entrar aqui de bermuda, e às vezes pensando em questões tão exteriores, e a pessoa mal entrava na igreja, e dois, três cultos, às vezes eram casais que estavam juntos, que não eram casados, 2, 3 cultos, e as pessoas, não, porque você não pode ser assim, porque você não pode fazer isso, irmãos. Não é aceitar e dizer fique como você está. A Bíblia já nos acusa do pecado, mas nós precisamos dar tempo na transformação.
ser transformados e ter o pecado transformado é processo. E nós precisamos aceitar em amor o pecador, para que ele entenda que aqui é um lugar onde que nós aceitamos essas pessoas. E Deus, através do nosso amor uns pelos outros, há de cobrir, há de cuidar e transformar os pecados, essa multidão de pecados que podem chegar até a igreja. Amém, meus irmãos? Nós precisamos tornar a igreja um ambiente que não seja hostil ao pecador, um ambiente cercado de pessoas que conseguem perdoar, pessoas que conseguem olhar e acolher o pecador com o olhar, entendendo que aquele que olha e aquele que abraça, aquele que acolhe é um igual, é também um pecador. Olhar este e entender que nós somos como eles também. Se nós lembrarmos do filho pródigo, já imaginou se quando o filho pródigo se aproxima do pai, antes de ele chegar diante do pai, o pai dissesse para ele: some daqui porque você me desejou a morte, porque você pegou os seus bens e você acreditou que longe daqui era o melhor lugar. Eu não quero saber de você aqui, eu não quero te ouvir falar. Sai da minha frente. Será que o filho pródigo teria dito: eu pequei contra ti, eu pequei contra Deus e contra ti? Será que ele tinha desnudado o seu pecado? Será que ele tinha colocado o seu pecado diante de sua cara, diante do seu pai? Será? Talvez não. Mas o que o seu pai fez? O seu pai o amou. O pai não apontou o pecado. O pai não colocou ele em uma situação de pecador naquele momento. O primeiro passo foi amar, acolher. O pai acolheu. O pai disse: você é meu filho. E o meu filho voltou para casa, colocou o anel, as sandálias nos pés e fez uma festa para esse retorno do filho. E o filho reconheceu o seu pecado, o seu erro e caminhou pela transformação. Essa parábola é uma representação de Deus e de nós pecadores e dos pecadores. E quando nós chegamos diante de Deus com os nossos pecados, Ele nos ama. Nós abrimos nosso coração e Ele nos transforma, mas nós não permanecemos como estamos. Mas o primeiro contato com Ele é o amor. O Pai demonstrou o amor, e o amor constrangeu o Filho, e o Filho se arrependeu do seu erro. E aí, Pedro, irmãos, para concluir, nos propõe um ambiente onde a gente que conhece suas próprias feridas. Nós precisamos conhecer as nossas próprias feridas, irmãos. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Pessoas que amam, que experimentam o poder, pessoas que experimentaram o poder do perdão e da restauração de Deus, que teve um encontro verdadeiro com Cristo e que teve seus pecados perdoados. E por ter os seus pecados perdoados, assim somos e seremos capazes de entender, reconhecer e perdoar os pecados dos outros para conosco. E reconhecer que, sendo pecadores, também são dignos da misericórdia e do perdão de Deus. Sermos e tornar esse um ambiente criado de um amor intenso, uns pelos outros, uns para com os outros, a fim de cobrir a multidão dos pecados, libertando-nos do medo, da alienação, que promove a vida em comunidade. Não é um amor que ignora a verdade, que não se preocupa com a miséria da alma. Não é que nós não vamos nos preocupar com os nossos pecados, com os pecados dos outros. Pecado, falha. E se as pessoas entram aqui para exemplo de transformação, esse é o lugar de transformação. Mas elas serão alcançadas por pessoas que foram perdoadas, receberam a misericórdia de Deus e sabem que cada uma delas também é digna dessa misericórdia. Amém, meus irmãos? Que os nossos corações possam ser transformados dia após dia e que quando nós participarmos
Cristo era e nos tornando reflexos de quem Ele foi. E assim nós vamos, assim como Ele fez, atrair o pecador. E não só atrair o pecador, nós vamos amar o pecador, amar uns aos outros de forma tão verdadeira e tão intensa, que os pecados serão perdoados por Deus e por todos nós, uns dos outros. Amém, meus irmãos? Curva a sua cabeça e vamos ter esse momento com oração. Deus, te louvamos, Pai. Te louvamos por essa mensagem, por tua palavra que alcança o nosso coração. Obrigado, Senhor, porque sendo pecador, o Senhor nos amou, Deus, e nós temos o perdão dos nossos pecados, Senhor, em Ti, através do Teu sangue, através do Teu corpo, vivemos o Teu perdão, e te louvamos por isso, Senhor. Mas nos ensine, nos ajude, Senhor, a não ser pessoas que aceitam o perdão, mas não concedem o perdão, Senhor. Aceitam a misericórdia, mas não concedem a misericórdia e a graça, Pai. Nós possamos amar diferente desse lugar, Senhor, possa cada vez mais ser um lugar cheio, Senhor, de pecadores, de pessoas que chegam a esse lugar, Senhor, destruídos, cheios de pecados, de falhas, precisando da tua transformação, Senhor. Precisando do teu amor e do nosso amor, que é reflexo do Senhor, Deus. O Senhor foi, Cristo, alguém que amou aqui nessa terra. E hoje nós somos a tua voz, os teus olhos que ficam no outro. Hoje nós somos o teu amor aos pais dos outros. Te louvamos por essa mensagem. Obrigado por tudo que o Senhor fez e faz por nós. Pois o Senhor é lindo, pois o Senhor é maravilhoso, pois o teu amor nos transforma. Obrigado, Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, possam sempre estar colocando aí o grupo de jovens em oração. É um grupo que precisa de muita força, muito ânimo e que precisa cada dia mais, né, da presença do Senhor, precisa dele, precisa dessa alegria, dessa motivação. Cada irmão possa estar orando, possa estar colocando isso ali quando você dobrar os seus joelhos, para que possamos, não só jovens, mas todos a nossa igreja, ser firme e forte para a memória do nosso Deus. Amém. Amém.
O nome do Senhor Jesus é lindo e maravilhoso. Amém? See